A paz do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 9, nós vemos aqui um perseguidor da igreja. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós vemos um homem perseguidor da igreja de Cristo. Todo aquele que se levanta contra a igreja para persegui-la é um anticristo. Como agora nós estamos vendo na Bolívia, que o Evo Morales ali se levantou contra a igreja, sancionando leis que se proíbe pregar o Evangelho de Cristo. Se uma pessoa, por exemplo, hoje, abrir a sua porta para fazer um culto no lar, o perigo é daquela pessoa, além de ser presa, ela pode perder até o seu imóvel. Então eles estão proibindo a pregação da palavra de Deus na Bolívia. E nós, como servos de Deus, nós não podemos nos calar que este presidente maligno que se levantou contra a igreja, ele possa ser derrotado em nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que persegue a igreja de Cristo, esse persegue ao próprio Senhor Jesus. Saulo era um perseguidor. Porém, Saulo perseguia porque ele achava que estava fazendo um favor a Deus, porque ele era como um fariseu, um conhecedor da Torá. Ele tinha vontade de servir a Deus, porém ele achava que aquilo ali era uma seita, que a igreja estava combatendo a lei de Deus, desfazendo da lei de Deus. Mas, no caminho de Damasco, quando ele pegou as cartas dos principais das sinagogas para poder prender os irmãos que estavam lá em Damasco, no caminho de Damasco uma luz brilhou ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele dizia: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque ele estava se levantando contra a igreja de Cristo. Então ai deste presidente da Bolívia, Evo Morales, ai de ti e de todos aqueles que se levantaram com você contra a igreja de Cristo, porque vocês não estão perseguindo homens, vocês estão perseguindo ao próprio Senhor Jesus. E Jesus falou para Paulo: é duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Então é duro para ti, Evo Morales, se levantar contra a igreja de Cristo, porque o país, a Bolívia, é um país abalado economicamente, um país pequeno. A maioria dos bolivianos, muitos vêm para o Brasil para buscar trabalho, uma vida melhor, porque sabe da pobreza e miséria que muitas vezes o povo vive. E eles, apesar de amar o seu próprio país, eles vêm para o Brasil para trabalhar. Mas nós vemos que através deste homem, além disso, ele quer trazer o que? Ele quer trazer mais mal à sua comunidade, mal ao seu país, porque ele está se levantando contra o Senhor Jesus. E é duro para ti, Evo Morales, se recalcitar contra os aguilhões, se levantar contra a igreja de Cristo, porque o Senhor lutará em prol do seu povo, e o seu povo vencerá, porque a igreja está de joelhos orando, a igreja está clamando aos céus e dizendo: Senhor, livra-nos desta perseguição, e o Senhor se levantará e defenderá a sua igreja, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos aqueles que pregam a palavra. Saulo se converteu ao Evangelho porque Deus tinha uma obra poderosa na sua vida. Ele então se tornou o apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, aleluia, um apóstolo de Cristo, porque ele conheceu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Ele foi um pregador da palavra. Mas aqueles que se levantam para trazer um comunismo disfarçado, ou para querer trazer a perseguição contra aqueles que abençoam um país, o Evangelho abençoa a Bolívia. Quantos missionários que pregam a palavra de Deus na Bolívia. Então, queridos, nós vemos que realmente aquilo que está acontecendo nesse país
saiba de uma coisa, não faltará resposta, não de homens, mas não faltará resposta lá dos céus. Cristo, assentado à destra da majestade, ele virá, aleluia, e defenderá a sua igreja, e muitas coisas vão acontecer. Vocês viram o que aconteceu com o presidente lá da Venezuela, que morreu, teve uma morte terrível, porque ele era um homem que queria perseguir a igreja, odiava os cristãos, odiava Israel, e onde está esse homem? Já está há muito tempo na cova. Então, ai daquele que se levanta contra a igreja de Cristo. Ele defenderá a sua igreja e nós teremos resposta em breve. Pode guardar esta palavra. Cristo virá e defenderá a sua igreja, e a Bolívia, eu declaro neste vídeo, é do Senhor Jesus. Amém.